Oi pessoal, então eu tô aqui de volta para mais um vídeo. Para quem não viu, eu fiz um vídeo de introdução falando por que que eu decidi fazer o canal. Eu coloquei agora, eu tô gravando pelo meu celular que eu não tenho câmera, agora eu coloquei deitado porque no outro eu tinha colocado em pé, cortou um pouco minha cabeça na hora de editar. Então agora eu coloquei deitado para ver se fica melhor, vocês me falam se ficou melhor. Hoje eu vim falar sobre o meu intercâmbio, para explicar um pouquinho sobre o que que eu fiz, né? Sobre o que que eu tô fazendo, para vocês entenderem um pouquinho melhor, me conhecer um pouco mais. Tem algumas perguntinhas que eu mesma separei aqui pra ver se eu lembro de ir falando tudo. Mas vou começar para não ficar longo. Para quem não sabe, eu vim ser au pair nos Estados Unidos. Au pair é um programa que você mora com uma host family e ao mesmo tempo você trabalha para elas cuidando das crianças. Você faz isso por uma agência e a agência faz esse intermédio de você encontrar família, para você aplicar para o visto, tudo a agência faz esse intermédio para você. Por que que eu escolhi fazer esse? Eu sempre quis fazer intercâmbio, eu olhei para outros países e tal, mas acaba sendo muito caro. Então eu achei que esse era um pouquinho mais acessível e ia me dar mais tempo de morando fora, né? Eu tô aqui já no meu segundo ano, então assim, pro inglês foi muito bom, pra cultura foi muito boa. É, Eu aprendi demais nesse tempo. Então, assim, 2 anos eu acho que foi perfeito. Que mais? Aí vamos ver a pergunta que eu coloquei aqui. Qual é o meu intercâmbio e como funciona? Então, é esse. Explicando como funciona. Então, a gente vem e mora com a família. Eles pagam a gente semanalmente para trabalhar cuidando das crianças. Aí tem um schedule, né? Que é o schedule é o cronograma, não cronograma. É o cronograma do horário que você começa a trabalhar. E as famílias gostam do au pair, primeiro porque não paga tanto quanto uma nanny e é mais flexível, porque como a gente mora aqui com eles, é muito mais flexível para eles mudarem o tempo quando eles precisarem. Que mais? A família também proporciona para você US$ 500 para você fazer algum curso. Eu fiz, tanto no primeiro ano quanto no segundo ano, eu fiz curso de inglês, porque esse era o meu objetivo, né? Vim para aprimorar o meu inglês, então eu fiz os 2 anos de inglês. Que mais? Você tem que ter 2 semanas de férias, que você pode viajar. Isso é uma outra coisa também, que você pode viajar por aqui. E acho que é isso. Se vocês conhecem sobre o intercâmbio, querem saber mais, pode me deixar a pergunta aqui no comentário que eu respondo pra vocês, tá bom? Por que que eu fiz esse intercâmbio? Porque eu queria aprender o inglês. E não só isso, porque como eu ia vir morar com uma host family, eu ia aprender bastante sobre a cultura. E isso eu queria ter essa convivência, né? E também porque como eu sou da área da educação, como eu disse no outro vídeo, eu queria ver esse outro lado, ver como que é a educação num outro país. E é totalmente diferente, não é questão de errado ou certo, é diferente. Eu aprendi bastante aqui em questão de cultura, em questão de educação, em questão de respeito ao outro, né? Porque todo mundo é diferente, principalmente numa cultura diferente. Então, assim, foi muito bom. Quando decidi que era a hora certa pra mim, eu fiquei anos pesquisando. Mas eu acho que a hora certa pra mim foi depois que eu terminei a faculdade. Eu tinha trabalhado já há um tempo em escola, então já tinha um pouco de experiência. Porque para fazer o au pair você precisa ter horas de trabalho com criança, né? E também eu acho que eu tava já num ponto da minha vida que eu queria mudar. Eu precisava mudar, porque eu queria mudar do lugar que eu estava pra começar uma vida nova. Então o intercâmbio foi perfeito, porque abriu muitas portas, eu aprendi muito, eu amadureci muito. Eu sou, assim, outra pessoa hoje. Então, assim, eu indico pra todo mundo que puder fazer o intercâmbio, eu indico, porque, assim, é incrível mesmo. O que mudou em mim? Muita coisa mudou em mim. Principalmente acho que eu não coloquei como pergunta, mas principalmente a questão do mestrado. Eu sempre quis fazer mestrado no Brasil, vou contar pra vocês. E o que eu queria fazer na época, eu queria estudar Montessori. Por que eu queria estudar Montessori? Eu aprendi na faculdade muito sobre o que o Paulo Freire falava, muito sobre Piaget, aprendi as técnicas Freinet. Então, eu fui tendo um pouquinho de cada visão disso. Eu não tive do Montessori, eu senti falta, porque eu assistia muitos vídeos no YouTube, lia muita coisa sobre o Montessori e me interessava muito. Então eu falei assim, eu quero fazer um mestrado nessa área. Não encontrei no Brasil assim, não vou falar, mas eu falei errado, vai. Não encontrei na minha cidade, procurei em outras cidades.
ao redor, assim, também não consegui achar. Então eu resolvi mudar. Então eu falei assim, não, eu vou então para um país que eu possa aprender o inglês, que é o que eu queria, e é onde tem Montessori, tem muito Montessori. E eu vim. Logo que eu vim, uns meses depois, eu tive a oportunidade de ir numa escola Montessori assistir um dia de aula, a parte da manhã e da tarde, um pedacinho. E assim, eu vou falar pra vocês que foi um choque, porque não era o que eu pensava. Não era o que eu pensava. Eu fui numa classe, não sei se todas são assim, mas é que eu fui, era tipo um trabalho muito individualizado. As crianças não podiam conversar com o outro, eu não podia conversar com as crianças. Até quando eles trabalhavam em grupo, uma criança não podia discutir com a outra. Era uma coisa bem individualizada, trabalhando em projetos, trabalhando, né, com atividades. Então, assim, naquele dia eu vi que não era o que eu queria. Eu falei, nossa, mas então não é isso que eu tô procurando. O que eu tô procurando, então? Aí, o que aconteceu? Continuei estudando, pesquisando sobre educação, e eu comecei a ver que uma área que sempre me atraiu, que eu sempre quis saber mais, sempre foi sobre a educação no geral, a educação assim que forma o ser humano para o mundo, que forma aquele ser humano que tem a empatia com o outro, sabe? Aquele ser humano que se forma como um cidadão ativo na sociedade, que ele sabe dos seus direitos, sabe do poder que ele tem na mão, principalmente num país democrático, né? Não vou falar em outros países aí que não tem a democracia, mas num país democrático como o Brasil, que a gente tem o poder nas nossas mãos. E a educação, para mim, é essa ferramenta da gente poder mostrar isso para o aluno, que ele tem esse poder e como ele pode usar. E outra coisa que eu comecei a ver também que me interessava muito é que a educação, ela não tem como ela ser generalizada, porque cada turma, cada indivíduo aprende de uma forma. Eu fiz um curso de Harvard online, que eu coloquei o link no outro vídeo, mas eu vou colocar nesse também, que chama Leaders of Learning, que é líderes de aprendizagem. E lá ele me ensinaram 4 quadrantes, que eu posso fazer um vídeo falando sobre esse curso, se vocês quiserem, sobre esses quadrantes, se vocês quiserem eu posso falar. Porque é um curso em inglês, então pra quem às vezes não consegue entender, eu posso fazer pra vocês, só deixar aqui nos comentários que eu faço pra vocês. E ao decorrer deles, eu fui vendo que eu gostava um pouquinho de cada quadrante, assim como eu gostava de um pouquinho de cada metodologia. Eu nunca consegui encontrar um lugar que eu me encaixasse, sabe? E quando eu fiz esse curso, no final ele perguntou, depois de tudo isso que você aprendeu, qual quadrante você acha que você se encaixa? Eu coloquei nenhum. Porque para mim, eu preciso conhecer a escola, o grupo, o estudante, com quem a equipe de trabalho. Eu preciso conhecer tudo isso para mim entender o que vai ser melhor para ser utilizado. Se é um trabalho mais individual, se é um trabalho mais em grupo, se é um trabalho com a comunidade. Entendeu? Eu não conseguia. Em questão das metodologias, por exemplo, eu gosto muito de ler. Eu estou lendo de novo A Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire, porque ele fala disso. Como tirar esse aluno dessa posição de oprimido. E como mostrar para ele o poder que ele tem e não deixar ele louco. Vem desse poder que ele tem. Né? Que também tem isso. A gente tem que tomar muito cuidado com esse poder que a gente tem nas nossas mãos. Juntar isso que para mim é muito fundamental para mostrar, né, hoje em dia para os estudantes, junto com as técnicas do Freire, do Freinet, me desculpa, que eu tô pensando no Paulo Freire, com as técnicas Freinet, que para mim são maravilhosas, que você faz, são coisas feitas em grupo, que você pega do aluno as dúvidas e faz dessas dúvidas os projetos, eu acho incrível, então é outra coisa que eu amo. A parte do Montessori que eu amo é o poder que a gente dá às crianças, a independência que a gente dá às crianças. Tanto tem uma frase, né, que eu vejo nos grupos de Montessori que eu sigo, que fala, me ensina a fazer por mim mesmo. Eu acredito muito nisso, eu acredito muito que a criança tem um potencial, a gente só precisa ensinar, dar as instruções, mostrar para saber como que a criança consegue utilizar aquele material, fazer aquela atividade. Então, para mim, isso é incrível. Então, assim, eu pego um pouquinho de cada coisa e eu formaria uma. Na minha ideia, eu acho que eu formaria uma. Talvez um dia eu chegue lá, por isso eu queria fazer um mestrado aqui nos Estados Unidos, porque aqui nos Estados Unidos eles dão essa opção de você montar o seu mestrado do jeito que você quiser, estudar o que você quiser. Inclusive, tem muitos
Eu vi em Harvard, eu vi em Stanford e eu vi também na Pensilvânia, as áreas que eu queria, que é essa educação assim, que você estuda essa parte política, você estuda essa parte das metodologias para encontrar um caminho. E era isso que eu queria. Por que eu não vou fazer? Porque é muito caro. É realmente muito caro isso daqui. Então, talvez no futuro, não é uma ideia que eu descartei. Só por agora eu não vou fazer. Mas se Deus quiser, no futuro eu vou fazer. Não tô fugindo, parece que eu tô fugindo do intercâmbio, não tô, é porque tudo isso foi o que na minha cabeça foi mudando pra vocês verem como que o intercâmbio me amadureceu. Eu tinha tudo isso vindo de mim, mas quando eu fiz o intercâmbio, mudou totalmente. Principalmente ter contato com americanos, ter contato com o pessoal da Argentina, do México. Eu tenho uma amiga da China que é incrível. Eu adoro conversar com ela, ver as ideias, porque ela é professora também lá. Então eu adoro conversar com ela, ver as ideias, ver como que é a educação lá, o que ela pensa sobre educação, que é bem diferente. Vamos partir aqui. Qual é o meu objetivo inicial e qual é agora? O inicial era vir aprender inglês, a questão do Montessori, e agora é essa parte de estudar uma educação mais geral, ver o que eu posso fazer. Por isso que eu tô criando essa plataforma, né? O YouTube e o blog. Também vai estar o link do blog aqui embaixo. Que, de novo, o blog tá em inglês, mas vocês podem pôr para português lá. Então, acho que o meu intuito agora é esse. Eu quero focar muito em continuar estudando educação, ver o que eu posso fazer, passar o conhecimento que eu tenho e escutar de vocês. E estudar, né? Eu quero continuar estudando e para um dia a gente conseguir, né, achar alguma coisa que a gente possa fazer pela educação. Tem uma frase que eu tenho, gente, desde que eu entrei na faculdade, que chama Eu acredito na educação. Eu nunca mudei essa frase na minha cabeça, eu nunca desisti, por todas as dificuldades que eu já vi, que eu já passei, né, as experiências que eu tive, eu nunca desisti, eu não vou desistir. Outra coisa, quais foram as maiores dificuldades do meu intercâmbio? A primeira foi o inglês, né? Porque quando eu cheguei no inglês, eu achava que era intermediário, chegou aqui era básico. Então o inglês foi assim bem difícil, mas você morando num lugar que fala inglês o tempo todo, você aprende, o que é ótimo. Então essa foi uma das barreiras. A outra foi realmente a cultural, que eu sofri um pouco, porque é bem diferente, eles são aqui um pouco mais afastados, eles não são muito de ficar abraçando. No começo eu achava, nossa, mas eles não se abraçam, né? Não tem muita essa proximidade. Mas depois eu vi que tinha um lado bom. Porque eu andava na rua, eu ia pro metrô, todo mundo se respeita, sabe? Não tô falando que no Brasil ninguém se respeita. Tô falando que não tem esse negócio de ficar muito um em cima do outro, assim. Cada um tem seu espaço, você respeita o seu, eu respeito o meu. E eu respeito o seu. Falei errado. Eu respeito o seu e você respeita o meu. Então, assim, é isso que eu tô falando. A gente precisa conhecer pra gente conseguir entender o que aquela pessoa pensa, por que aquela pessoa age daquele jeito. A gente tem que ter muito cuidado com o pré-julgamento. E a última pergunta é quais foram as melhores coisas? As melhores coisas foi eu desenvolvi muito meu inglês, eu fiz muita amizade, eu amadureci muito, mudei a minha cabeça, estudei muito educação, coisas que eu nunca imaginei que eu poderia estudar no Brasil, principalmente porque é inglês, né? Esses cursos que eu tô fazendo online são todos em inglês, eu leio livros em inglês, então assim, é muito mais coisa boa do que coisa ruim, eu não consigo nem lembrar mais as coisas ruins de tanta coisa boa. Então, assim, esse intercâmbio, gente, ele foi incrível, ele mudou muito a minha cabeça, eu aprendi demais, e eu indico pra todo mundo que quiser fazer, se você tá com vontade de fazer, deixa aqui nos comentários, se você precisar de ajuda pra entender como que é o processo, o que você precisa fazer, põe aqui nos comentários que a gente pode conversar. Se tiver várias questões, né, que alguém queira que eu responda, eu posso fazer um vídeo, né, porque às vezes as pessoas têm questões em comum. Mas eu acho que é isso, assim, foi uma experiência incrível, eu aprendi demais e espero que vocês aproveitem essa plataforma do YouTube pra gente conversar, trocar informações, ideias, experiências. Eu vou postar mais vídeos agora sobre educação. Coloquei esse mais pra vocês entenderem um pouco de por que eu penso, que é aquela questão que eu acabei de falar. A gente precisa conhecer o outro pra entender por que a pessoa pensa daquele jeito. Então eu queria que vocês conhecessem um pouquinho mais sobre mim, tá bom? Então se vocês tiverem qualquer pergunta sobre o intercâmbio que eu tô fazendo, ou qualquer dúvida aí, deixa aqui nos comentários que eu respondo pra vocês, tá bom? Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e tchau!